Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 35. Lucas 18, 35. Deus, fala conosco, tenha misericórdia da nossa vida, me usa do jeito que o Senhor entender que seja o melhor jeito nesta manhã, que nós consigamos ouvir a Tua voz e a partir da Tua palavra nós tenhamos uma manhã de vitória, em nome de Jesus. Lucas 18, 35, a história de um homem que vivia à beira do caminho pedindo esmola. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: Recupere a visão, sua fé o curou. Imediatamente recuperou a visão, seguia a Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Muito bem, aqui está a história de uma pessoa que precisava de uma ajuda, mas que essa pessoa, na necessidade dela, ela não fica quieta. Ele, diferente do que nós pensamos no domingo, nós pensamos no Zaqueu, que era um homem rico, um homem que tinha a vida resolvida, encaminhada, financeiramente falando. Aqui a história dessa manhã nos apresenta um homem que era pobre, que vivia pedindo esmola, mendigando. E é interessante como Deus, ele alcança o rico, mas ele alcança também o pobre. É interessante como Deus, né, na pessoa do Senhor Jesus, ele não cria barreiras, ele não cria obstáculos para que pessoas sejam peneiradas para ver qual é que vai ser abençoado ou abençoada. Muito pelo contrário, a Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Seja rico, seja pobre, seja uma pessoa de boa conduta, seja uma pessoa perdida em seus delitos e pecados. Esse homem, ele vivia à beira do caminho, e ele vivia à beira do caminho pedindo esmola, quer dizer, ele vivia daquilo que davam a ele, ele vivia daquilo que ajudavam a ele. Quando alguém tinha misericórdia da vida dele, quando alguém colocava o coração na pobreza dele, ele recebia então aí a ajuda, o favor. Quando ninguém colocava o coração na miséria dele, ele passava e seguia a vida dele, se virando do jeito que desse. E muitas vezes, muitas pessoas vivem exatamente desta forma, esperando que alguém coloque o coração na miséria da pessoa, o coração na miséria alheia. É claro que aqui o texto literalmente fala da miséria que ele vivia, a miséria financeira, mas nós podemos pensar que muitas vezes a miséria, ela pode não ser financeira, e a miséria ser um sinônimo de dificuldade, de adversidade, um sinônimo de luta, um sinônimo de angústia, de tristeza, de opressão. Às vezes a pessoa ela está enfrentando determinadas dificuldades na vida dela, e essas dificuldades podem vir do casamento,
pode vir da vida profissional, pode vir da vida física, essa dificuldade pode vir da vida emocional ou até espiritual. A dificuldade na vida da pessoa, ela pode ser originária em um problema financeiro. Às vezes a pessoa tem passado por um problema financeiro, às vezes é um problema de ordem familiar, não apenas conjugal, mas familiar. São muitas as formas de dificuldade que são enfrentadas dia após dia. E são muitas as pessoas que ficam caladas por esses dias. Eu fiquei sabendo de uma pessoa que estava passando por um momento tão difícil na vida, mas essa pessoa, ela toma a decisão de não falar nada, ela toma a decisão de seguir a vida em silêncio na sua dificuldade, e ela acaba partindo para um caminho que não é o melhor caminho, e ela traz muita dificuldade para si. Por quê? Porque na dificuldade dela, no problema dela, no momento difícil que a pessoa estava vivendo, ela tinha a opção de buscar ajuda, mas ela não busca ajuda, ela simplesmente toma a decisão de resolver a questão do jeito dela, com a força dela, e a Bíblia fala: é maldito o homem que põe a sua força, a sua confiança no seu entendimento, na sua mentalidade, na sua forma de conduzir a vida. O mais certo, o mais produtivo possível na vida de qualquer pessoa é o que diz o Salmo 37, verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Primeira coisa para nós pensarmos juntos aqui é a respeito de ficarmos muitas vezes esperando que alguém coloque a misericórdia, coloque o coração, tenha misericórdia da nossa vida e coloque o coração na nossa dificuldade. Esse é um problema, essa é uma dificuldade que muitas vezes pode ser aumentada dia após dia pela falta de resposta, aumentada dia após dia. Às vezes a pessoa, ela não é que ela não quer ajudar, que ela não quer estender a mão, que ela não quer fazer, não é. Muitas vezes a pessoa nem tem como, nem pode, nem consegue, e nós ficamos frustrados esperando a ajuda vinda da parte de alguém. Esse homem, ele estava no caminho. E ali no caminho, na estrada de Jericó, ele vivia pedindo. Vez por outra, alguém ajudava. Mas quantas e quantas vezes ele não recebeu ajuda? Quantas e quantas vezes ele ouviu um não? Quantas e quantas vezes ele ouviu alguém apenas dizer: não tenho nada para te ajudar, não vou te ajudar. Talvez até alguém dizendo: vá trabalhar, rapaz, vai achar um trabalho para você fazer. Quantas e quantas vezes esse rapaz ele teve uma resposta negativa. E as respostas negativas, muitas vezes, elas geram dificuldades, elas geram traumas no coração da pessoa. Não é todo mundo que está acostumado ou habilitado a lidar com os nãos que a vida oferece. Porque muitas vezes, a pessoa, ela cresce e ela se desenvolve numa rotina de vida, num sistema de vida, em que ela só ouve sim. Então o pai, a mãe sempre fala sim, tá bom filho, tá bom filha, sim, o pai ajuda, a mãe ajuda, o pai dá, a mãe dá, e nessa pessoa, ela muitas vezes ela não é forjada nas dificuldades que a vida oferece. Ela não é forjada, porque ali fora nem tudo é sim. Muitas vezes ali fora a pessoa vai receber um não, e em outros momentos ainda a pessoa não recebe nenhum sim, nenhum não. Isso significa que ela está recebendo um espere. Tem gente que não tem a paciência de esperar. Tem gente que não sabe ouvir um não. Não sabe ouvir um não. Nós
Não precisamos de muito para ver crianças hoje explodindo, gritando, fazendo teatro, fazendo show, espetáculo, porque ouviu um não do pai, porque ouviu um não da mãe. Então, quando você fala um não para a pessoa, muitas vezes a pessoa ela vai reagir das mais variadas formas. Alguns amadurecidos, maduros o suficiente, conseguem administrar o não. Outros, de maneira imatura, têm dificuldades em administrar o não. Não são poucos os que se revoltam com a vida, de uma maneira geral, quando ouvem um não. E o espere de igual maneira. Então, aqui nós conversamos olhando o exemplo de um homem que ele estava acostumado a ouvir não. Então, ele já sabia, via de regra, ele já sabia, ninguém ia ajudar. Talvez alguém fosse ajudar com alguma coisa, talvez alguém desse alguma esmola, conforme diz o texto bíblico no versículo de número 35, Vitor. Versículo 35 diz que talvez alguém ajudasse dando alguma esmola. Assim nós vamos iniciando a nossa conversa. Nós termos o nosso coração fortalecido e termos o nosso entendimento aberto, que respostas podem vir de 3 ordens. A resposta pode vir como um sim, a resposta pode vir como um não, a resposta pode vir como um espere. E eu tenho que saber, estar preparado para ouvir qualquer um desse tipo de resposta. Se eu estiver preparado apenas para ouvir o sim, com toda certeza, quando eu ouvir um não, eu vou me revoltar, me rebelar, eu vou me chatear, eu vou explodir. Se eu recebo um não no casamento, se eu recebo um não na vida emocional ou espiritual, se eu recebo um não na vida profissional. Então, primeiro ponto para nós pensarmos: aqui tinha um homem que vivia de pedir, e sendo ele alguém que vivia de pedir, ele era alguém que estava acostumado com o não. Mas a Bíblia, ela ensina para nós no verso 36, que ele ouve a multidão passando e ele quer saber o que está acontecendo. Ele é alguém que procura se inteirar dos fatos. Ele não é alguém alienado. Ele não é alguém que abriu mão de tudo. Ele não é alguém que não quer saber de nada. Ele é alguém que quer estar inteirado do que vem acontecendo. Não era costumeiro passar uma multidão no lugar onde ele estava. Naquele dia passa uma multidão. E logo ele quer saber o que é que está acontecendo. Qual a novidade? Qual é o movimento? Qual que é a situação que está se desenrolando aí? E logo no verso de número 37, alguém diz: Jesus de Nazaré está passando. Jesus de Nazaré. É aí que eu acho importante nós pensarmos juntos que Jesus ele está passando na direção aonde aquele rapaz estava. Semelhantemente à história do Zaqueu, Jesus ele passa e ele vai até o Zaqueu. O Zaqueu provoca o momento, porque o Zaqueu vai achar um caminho para ver Jesus. Mas Jesus, ele vai até onde Zaqueu está. Ele vai até onde Zaqueu está. Aqui, Jesus passa exatamente no caminho onde aquele cego está. E aquele cego, sabendo que é Jesus que passa, ele faz o que muitas pessoas não têm feito nesses dias que nós vivemos. Ele grita, ele clama, ele pede, ele bate, ele faz o possível e o impossível para que Jesus pudesse ver que ele estava naquele lugar.
Ele estava acostumado a ouvir não, mas agora ele vê em Jesus a possibilidade de ouvir um sim. Ele estava acostumado a ouvir não, mas ele vê passando próximo a ele aquele que já havia atendido à necessidade de tanta gente. O homem era um cego, mas era um cego que tinha esperanças, que tinha expectativas, que dias melhores poderiam acontecer na vida dele a partir de Jesus. E é ali, naquele dia, naquela hora, naquele momento, que aquele cego, ele começa a fazer o possível. Talvez dentro do coração dele, o texto não diz isso, mas talvez dentro do coração dele, ele pensasse, é hoje, ou eu aproveito essa oportunidade hoje e recebo a minha resposta, ou talvez eu vá ficar o restante da minha vida vivendo da forma como eu vivo, pedindo esmola à beira do caminho. A atitude daquele rapaz, ela provoca uma reação nos céus, porque ele começa a gritar, ele começa a pedir, ele começa a fazer um barulho, e Jesus, a Bíblia diz, verso 38, 39, ele vai gritando. No 39 ainda tem alguns que falam para ele, fica quieto, para de gritar. É interessante como que numa multidão sempre vai ter aqueles que têm fome, aqueles que não têm fome. Sempre vai ter aqueles que estão dispostos a ser abençoados e aqueles que não fazem questão nenhuma de ser abençoados. Sempre vai ter aqueles que estão buscando de alguma forma e vai ter aqueles que não buscam e ainda atrapalham quem quer buscar. Sempre vai ter esse. Multidão é uma coisa que nós temos que prestar muita atenção. É um meme, conforme a turma costuma brincar na internet aí. A multidão precisa ser estudada pela NASA. Porque a multidão está tendo a oportunidade de ser abençoada. Em vez de tomar posse da bênção, está arrumando caos, está arrumando rolo, está arrumando confusão. Em vez de ser abençoado, está deixando de ser abençoado e fazendo um esforço para atrapalhar o outro que quer ser abençoado. É a multidão. Eles estavam ali do lado de Jesus. Eles podiam falar com Jesus, eles podiam conversar com Jesus, mas o que eles fazem? Eles se preocupam com o cego. Em vez deles se preocuparem com Jesus, eles estão preocupados com o cego. Cala a boca, cego. Fica quieto, cego. Para de gritar, cego. Não incomoda o mestre, cego. Essa é a postura deles. E esse é um cuidado que qualquer um de nós devemos ter na nossa vida, no dia a dia. De nós não deixarmos de lado a nossa busca por Jesus para ficarmos preocupados com a vida de uma ou de outra pessoa, interferindo na nossa caminhada. Nós temos muito para ganhar com Jesus. Se quem está perto de nós está disposto a ser abençoado, ótimo, vamos ser abençoados juntos. Mas se quem está perto de nós não está disposto a ser abençoado, está disposto a causar como aqueles estavam, deixa a pessoa causar sozinha e segue a sua vida, segue a sua viagem em Jesus e com Jesus, buscando o que Deus tem para te entregar. A Bíblia mostra que aquele cego, ele é confrontado. Fica quieto, cala a boca, para de gritar. E ele grita ainda mais. Está ali, ele gritava ainda mais. Ele não parou de clamar. Ele começou a clamar ainda mais alto. Isso mostra que dentro do coração dele havia uma vontade, havia um desejo, havia uma necessidade, havia um sonho. Falamos disso no domingo também. No domingo especificamente não ficou claro o que é que o Zaqueu queria ou precisava quando ele quer ver Jesus, mas o fato é, ele vai e ele, de alguma forma, ele busca a resposta em Jesus. Esse é um ponto importante para todos nós pensarmos, para que possamos viver a nossa vida de fé independentemente das pessoas que estão à nossa volta. É comum ouvir dizer, pastor, eu queria até ir para a igreja, mas meu marido não vai, então se o meu marido não vai, eu também não vou.
Ah, pastor, eu queria me envolver mais, eu queria estar, mas minha esposa, ela não quer. Então, se a minha esposa não quer, eu também vou ficar. Pastor, meu pai, minha mãe. Tem muita gente que se coloca diante da situação de ser abençoado e coloca os empecilhos apontando para pessoas que estão à volta. Irmão, irmã, eu e você, nós temos que pensar. O pensar não paga nada para pensar. Pensar assim, Deus está abençoando, nós estamos tendo a oportunidade de vivermos uma nova vida em Jesus, nós temos a oportunidade de desfrutar do melhor. Agora, eu vou parar para ficar olhando quem está do meu lado, quem não está do meu lado, quem está querendo caminhar, quem não quer caminhar, quem quer fazer, quem não quer fazer. Eu não. Eu vou seguir a minha vida em Jesus. É isso que aquele cego faz. A multidão, ela representa muita coisa quando eles estão gritando contra o cego. Porque a multidão representa as dificuldades, os obstáculos, as situações, as circunstâncias do dia a dia que se levantam para nos impedir. Todos os dias nós temos ótimos motivos para não vir para a igreja. Todos os dias, cansaço. Todo dia nós estamos cansados. Se nós formos esperar não estarmos cansados para estar na igreja, nós não vamos vir para a igreja nunca. Porque sempre nós vamos estar cansados. Com alguma dificuldade, com alguma tristeza, com alguma chateação. Todo dia nós vamos estar com alguma situação adversa a ser administrada na nossa vida. Com questões a serem resolvidas, seja no casamento, seja no trabalho, qualquer área da vida. Sempre nós teremos algo a resolver. Algo a fazer. Sempre nós teremos à nossa volta pessoas que de repente não estão interessadas nem um pouco em ouvir, em saber, em conhecer, em desejar um pouco mais desse Jesus que você serve. Agora, a fome, ela deve ser nossa. Eu não chego até uma mesa para comer com a fome do cristiano. Bom, o cristiano falou, estou com tanta fome, minha barriga está roncando. Aí então, o cristiano está com fome, eu que vou comer aqui. Vou comer para matar a fome do cristiano. Não existe isso. Não existe. Cada um mata a sua fome. Cada um mata a sua fome. Cada um busca aquilo que está necessitando para o seu dia a dia. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. É buscar. E é não deixar circunstância, situação ou pessoa nenhuma interferir, atrapalhar a nossa vida com Deus. É não deixar, é não aceitar, é verdadeiramente fazer igual esse cego faz. Ele grita, e ele começa a gritar. Ele vai gritando cada vez mais, e ele vai gritando cada vez mais alto, até que Jesus, simplesmente, o verso 40 mostra, Jesus para e ordena que tragam o homem até ele. Veja, que primeiro as pessoas estavam mandando ele ficar quieto. Agora aquelas pessoas que estavam mandando ele ficar quieto, elas têm que trazer o homem até Jesus. Você vê como que é o tratamento que Deus ele vai desenvolvendo na nossa vida. Aquelas pessoas que antes estavam atrapalhando, agora, por ordem de Deus, elas estão tendo que ajudar. Diga amém, diga graças a Deus por isso. Qualquer pessoa que tentou atrapalhar a sua vida, em um dado momento, vai ser usado por Deus para te aproximar da sua vitória. Pode saber disso. Essa é uma palavra profética, é uma palavra revelada para todos nós nessa manhã. Qualquer pessoa que se levantou, que se levantar para atrapalhar, vai ser usada por Deus para nos ajudar ainda mais. Está aqui, está aqui. Verso 40, Jesus parou e ordenou que o homem fosse trazido até ele. Quando chegou perto, Jesus perguntou para ele: o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Essa é a pergunta de Jesus para nós nessa manhã, para nós entrarmos na reta final da nossa reflexão. Nós estamos aqui ouvindo Deus falar conosco.
Nós estamos aqui recebendo de Deus a oportunidade de termos a nossa história transformada. Nós estamos aqui e daqui nós podemos sair com um milagre na nossa mão. A pergunta que ele faz é, o que você quer que eu faça? O cego podia dizer assim, eu estou precisando de dinheiro. E ele de fato estava precisando de dinheiro. Eu estou precisando de alimento na minha casa. Com certeza ele estava precisando de alimento. Estou precisando de roupa. Está vendo a roupa que eu estou usando? Roupa suja, velha. Uso uma capa sobre a minha vida ainda para identificar que sou um pedinte, que sou um miserável que precisa de esmola para sobreviver. Aquele cego ele tem a oportunidade de pedir o que ele quer. A Bíblia fala para nós lá em Tiago: pede, mas pede mal, por isso não recebe. Pede, mas pede para o próprio deleite. Aqui, aquele cego, ele pede exatamente aquilo que ele entende que podia contribuir para a história dele ser mudada. Muitas vezes a vida da pessoa ela é travada por pedir errado. Esse cego ele pede certo. Quero ver. Está aqui, verso 41. Senhor, eu quero ver. Jesus pergunta para ele, o que você quer? E Jesus está perguntando para nós hoje, o que você quer? O que nós queremos? E a resposta do cego foi, eu quero ver. Se eu ver, se eu conseguir enxergar, a minha vida vai de vento em popa. Porque sem enxergar, eu saio da minha casa, eu venho aqui para a estrada, eu grito, eu clamo, eu peço ajuda de quem passa. Sem conseguir enxergar, eu estou conseguindo viver a vida. Se eu enxergar, aí ninguém me segura. Aí eu vou para cima e vou conquistar uma série de vitórias. É uma resposta inteligente, é uma resposta ponderada. Ele podia pedir uma ajuda para Jesus ali naquele momento, e depois ele ia ter que pedir ajuda novamente para outras pessoas. Tem muita gente vivendo dessa forma, esperando uma ajuda de alguém, e sempre precisa que apareça alguém para ajudar a fazer algo. Sempre tem que ter alguém para suprir a necessidade. Agora, aquele cego, ele diz, eu quero ver. Porque se eu ver, a partir do momento que eu ver, eu não vou precisar mais ficar aqui, na condição de pedinte. Ele tem da parte de Deus a resposta. Imediatamente, verso 43 diz assim, imediatamente ele recuperou a visão. Pediu certo, pediu bem, aproveitou bem a oportunidade. Você vê que ele aproveita bem a oportunidade e as portas para ele começam a se abrir. A vida daquele homem começa agora a alcançar novos horizontes. Imediatamente. O que você quer? Quero ver. Bom, eu me lembro, o Espírito Santo me faz lembrar do Salomão. Salomão vai começar a reinar e ele é marcado por Deus. E Deus fala para ele, pede o que você quiser. Peça o que você quiser que eu vou. Hoje eu estou aqui para te atender, Salomão. E o Salomão ele fala que, olha, para reinar sobre um povo poderoso como esse, sobre uma terra abençoada como essa, eu preciso de sabedoria. Se me der sabedoria, o restante eu tenho certeza que a gente vai conseguir desenrolar. Essa é a conversa de Salomão com Deus. Eu quero sabedoria. A Bíblia diz que Salomão pediu certo, pediu bem. A Bíblia diz que Deus fala para ele, você podia ter pedido riqueza, podia ter pedido os seus inimigos,
Você podia ter pedido uma série de outras coisas e eu ia te atender. Mas, considerando que você pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria. Mas além da sabedoria, eu vou te dar muito mais além daquilo que você pediu ou pensou. É a história bíblica. E isso provoca a gente. Eu penso que é para nos provocar. Que às vezes a nossa vida, ela vai ficando parada, ela vai ficando travada, porque nós ficamos ali batendo naquela tecla, aquela tecla que não vai levar a gente para lugar nenhum, querendo aquilo que não vai destravar, não vai acontecer, e a vida fica parada. E a vida não anda. Por quê? Porque é ali parada. Você já teve alguma vez tentando resolver alguma questão, e o negócio não ia, fosse para montar algo, fosse para fazer algo, tentava e não dava certo. Aí você fala: quer saber de uma coisa? Deixa eu parar de fazer isso aqui, eu vou fazer outra coisa, depois eu volto. Aí você vai, você desliga, você esfria a cabeça, a hora que você volta, o negócio parece que anda e vai, que é uma beleza. Já aconteceu isso com você alguma vez? Então Deus está falando para você nessa manhã assim, ó, e se já aconteceu isso na sua vida alguma vez, quem sabe não é a hora de você novamente tirar o foco de algo e colocar o foco em alguma outra questão, para que você possa ver a sua vida deslanchar. Aí, dali a pouco você vai voltar e as coisas vão estar acontecendo. É um pensamento que Deus oferece para nós nessa manhã. Porque às vezes a gente fica ali, não, porque eu quero isso, porque eu quero assim, se não for assim eu não quero. E Deus olha e fala: meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer na vida dessa pessoa, mas está pedindo errado, está pedindo mal, não está pedindo bem, está pedindo errado. E com isso está tudo travado. Com isso nada anda, com isso nada vai, com isso nada deslancha. O que você quer? Eu quero ver. Não, se você quer ver, então a partir de agora você vai ver. Pronto. Pum! Começou a enxergar. Aí ele começa a enxergar, o verso 43 vai nos mostrar isso daí, ó. Ele, a partir do momento que ele começa a ver, ele faz o quê? Ele passa a seguir Jesus. Ele passa a seguir Jesus. Ele já sai da condição de pedinte, de moribundo. Ele sai da condição de alguém que ficava sentado, parado, esperando cair do céu alguma bênção na cabeça dele. E ele passa a seguir Jesus. Agora ele está vendo. Bom, eu estou vendo. Já que eu estou vendo, vou aproveitar e não vou perder Jesus de vista mais. Primeira reação na vida daquele cego. Estou vendo, então, primeiro foco meu. Está na Bíblia, é só ir olhando e entendendo o detalhe da construção do texto. Busque em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse cego aqui, que não é cego mais, agora ele recupera a visão. Primeiro, prioridade, ele segue a Jesus. Segundo ponto, após a visão restaurada, ele começa a dar glória para Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, tudo façais para a glória de Deus. Tudo façais para a glória de Deus. Primeiro ponto, começa a seguir. Segundo ponto, começa a glorificar a Deus. Terceiro ponto, após a recuperação da visão daquele cego, quando todo o povo viu isso, o povo passou a dar louvores a Deus. O testemunho dele começa a falar na vida das pessoas. O testemunho daquele homem começa a mudar a história das pessoas. Agora, é interessante que a história começa o quê? A história começa mostrando um cego mendigo pedindo esmola. E a história acaba mostrando um homem que agora vê, não está mais pedindo esmola, está seguindo Jesus, glorificando a Deus e sendo usado para transformar a história de muitas outras pessoas. É um processo de transformação. Tudo isso aconteceu a partir do momento em que ele pede a coisa certa. O que você quer? Quero ver.
desbloqueou. Essa manhã, e aqui eu quero finalizar a conversa, essa manhã Deus está usando para dizer a todos nós, tanto os que estamos aqui dentro do templo, quanto aqueles que estão através da transmissão conosco, nessa manhã Deus está dizendo assim, eu quero destravar situações na sua vida. Eu quero desbloquear questões que estão bloqueadas. Eu quero dar a você condição de viver muita coisa que você não está vivendo, porque estava olhando, focando, pensando de forma equivocada. Convido você a ficar em pé. Por favor, fique em pé. Agora você vai falar com Deus. A palavra é essa. Ela é simples, ela é conhecida. Para muitos ela é até repetida. Mas para quem está igual aquele cego, aproveitando a oportunidade, a Bíblia é a palavra de Deus. E ela se renova a cada manhã. É como a misericórdia de Deus. Ela se renova. Agora é a hora de você conversar com Deus. Conversar. Ele pergunta para você o que você quer. Se você não sabe, não tenha vergonha de dizer, Deus, eu não sei. Lá em Tiago ele diz assim, se alguém precisa de sabedoria, peça sabedoria. Porque ele dá sabedoria de maneira deliberada, ele dá sabedoria. Às vezes a gente não sabe. Às vezes a gente está ali batendo na tecla e está batendo na tecla errada. Pastor, eu não sei, eu estou tentando, estou buscando. Não está acontecendo, eu não sei o que está travado. Talvez você precisa nessa manhã de rever aquilo que você está pedindo. Talvez você precisa nessa manhã da sabedoria de Deus para pedir. E Ele vai liberar sobre você. Aliás, essa sabedoria está sendo liberada nessa manhã. Tanto aqui no templo, quanto através da transmissão na vida de todas as pessoas. Meu Deus! Quantas e quantas questões ficam travadas na nossa vida por causa da nossa teimosia. A teimosia, ela é algo que não é benéfico, pelo contrário, ela é maléfica, a teimosia é maléfica. E a teimosia, ela atrapalha, ela interfere no bom andamento da vida daquele que está em Cristo. Antes de mais nada, quero orar para que eu e todos os meus irmãos, nenhum de nós, sejam aqueles que estão aqui, sejam aqueles que estão através da transmissão. Nenhum de nós sejamos teimosos. Balaão um dia foi teimoso. Balaão um dia, inclusive, ele se lançou contra a mula que o servia dia após dia, sendo interferido antes de fazer o mal para a mula, por uma ação sobrenatural. Que a teimosia, ela não ache espaço dentro do nosso coração. E se há alguém, qualquer um de nós, Deus, com uma ponta de teimosia, que o Senhor esteja nessa manhã abrindo o nosso entendimento a partir dessa palavra, para que possamos viver algo novo. Que o Senhor dê a nós a sabedoria, Deus, sabedoria para pedirmos certo. Aquele homem era um mendigo. Aquele homem era cego, mendigo, pobre, vivia no caminho, acostumado a pedir, mas quando o Senhor passa diante dele, logo ele identifica que há uma oportunidade de mudança e ele agarra aquela oportunidade. Que todos nós tenhamos essa sensibilidade, a sensibilidade
para aproveitar as oportunidades de mudanças que o Senhor nos dá, em nome de Jesus. Eu abençoo meu irmão, eu abençoo a minha irmã, em nome de Jesus, para a glória do teu santo nome. Que eles desfrutem do melhor, sigam ao Senhor, glorifiquem o Senhor, e o testemunho deles fale alto, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Palma para